Seja oficialmente bem-vinda a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal, envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta, sim, acesso a todo o conteúdo e tudo que acontece aí no mundo do empreendedorismo jurídico. Hoje vamos conversar sobre autoridade na advocacia. E talvez você pode estar se questionando como ter autoridade. E hoje o principal pilar que vai regir toda a questão da construção de autoridade na advocacia é o posicionamento. E independente de quantos anos de profissão você tenha, o posicionamento ele pode sim construir uma autoridade muito bacana para a sua advocacia e acelerar e muito o seu crescimento. Quando a gente fala de autoridade, existem diversos trunfos que quanto mais você possui, menos esforço você terá de fazer então para obter o que você deseja, seja numa negociação, seja em um acordo. E quando a gente utiliza o nosso posicionamento para esse tipo de autoridade, necessariamente para realmente mostrar o que você quer, para você ser intencional e atrair cada vez mais o cliente, certo? Isso tem a chance de potencializar e muito a sua advocacia. Entretanto, existem outros trunfos também que vocês podem estar utilizando. O primeiro é o trunfo da expertise. Mariana, o que é o trunfo da expertise? Nada mais é do que as habilidades, o conhecimento e o domínio técnico que você tem sobre um determinado assunto. Inclusive, nós já tivemos EdClass anteriores aqui no canal, envolvendo diversas temáticas de nicho de mercado, posicionamento digital. Vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. E a realidade é que quando a gente fala de expertise, não é necessariamente apenas uma pós-graduação, uma especialização necessariamente. É a questão de um domínio, realmente aquele conhecimento. Então, talvez você não possui uma pós-graduação em direito médico, mas você possui aí 10 anos que você trabalhando na clínica, seja no administrativo. Tudo isso serve de expertise para você utilizar no dia a dia. Além da expertise, nós temos como um trunfo também a questão da credibilidade. A credibilidade, eu confesso para vocês que é o trunfo que mais demora para a gente conquistar. Justamente por quê? Porque ela exige esforço, dedicação, ética e tempo. Então, credibilidade não tem como você criar a credibilidade. A credibilidade ela é percebida. Consequentemente, a sua credibilidade só vai ser percebida com o tempo, com a consistência, com muito esforço e dedicação. Então, esse trunfo, apesar de ser um dos mais poderosos que você pode utilizar ali na sua advocacia, nas negociações, nos acordos que você irá firmar, é uma questão de que quem está iniciando, ou então talvez quem está ali começando a empreender agora no direito, terá um pouquinho mais de dificuldade, porque, como eu comentei com vocês, ela não, necessariamente não tem como você falar, eu tenho credibilidade. As pessoas têm que ver essa credibilidade e é o que o outro diz sobre você. Além da credibilidade, nós temos também o poder. Esse daqui, eu confesso para vocês que é um trunfo um pouco polêmico, justamente por quê? Porque quando a gente envolve o poder, o que é necessariamente ter poder hoje em dia? Então pode ser que é uma pessoa famosa, pode ser que é um cargo de destaque, talvez você foi diretor da OAB por muito tempo e agora você começou a empreender, ou talvez você era magistrado, né? Você era juiz e aí você pediu a exoneração do seu cargo e começou a advogar. Aqui, todo mundo sabe que você tem um poder muito maior do que simplesmente se você estivesse iniciando necessariamente agora na advocacia, sem ter passado pela essa bagagem de juiz, por exemplo. Então, esse também era um caso de um trunfo envolvendo o poder. Outro ponto é ter muito dinheiro. Talvez você já venha de uma família super bem sucedida, sua família já tem um sobrenome de peso, e esse sim pode ser um trunfo que você vai utilizar na sua advocacia para ter mais autoridade. Em contrapartida, quando a gente fala ainda de poder e a questão aqui de ser famoso, é muito comum no meio jurídico, né? O pai que passa o escritório para o filho e ali a família ser muito tradicional no direito, então o avô é advogado, o pai é advogado, e aí você se torna advogado também, você ali acaba assumindo os negócios da família. Então, quando você tem ali um sobrenome de peso, não adianta a gente falar que é a mesma coisa do que uma pessoa desconhecida, porque ali provavelmente o escritório já vai ter uma cartela de clientes consolidados, já vai ter uma credibilidade no mercado, apesar de que nessa transição precisa se atentar a vários detalhes. Aqui fica muito evidente de que a pessoa que já tem essa questão não é que é mais fácil, mas ela já tem um caminho pré-determinado
determinado, já está um modelo de negócio desenhado. Você pode adaptar, você pode atualizar, mas em contrapartida nós sabemos que é totalmente diferente do que uma pessoa que está começando necessariamente ali do zero. E além desses 3 trunfos que eu passei aqui para vocês, tem também o talento. E o talento é interessante mencionar para vocês que é um trunfo de umas habilidades que elas não precisam necessariamente ser da expertise que você demonstra ali. Mas talvez é uma habilidade artística, uma habilidade social, esportiva, intelectual, profissional. Aqui é independente, justamente porque você vai utilizar desse teu talento na hora das suas negociações, na hora de usar o seu desenvolvimento de marca, na hora de construir o branding ali do seu escritório. Todos esses trunfos que eu trouxe aqui para vocês são trunfos que necessariamente uma pessoa pode utilizar ou não, né? Que nem eu falei aqui pra vocês a questão do poder. Talvez você tenha uma expertise, mas não tem poder. Talvez você tenha poder, mas não tem expertise. E aí, quando a gente vem necessariamente pro posicionamento em si, eu acho muito interessante porque o posicionamento, ele é a junção dos principais trunfos. Então, enquanto você constrói a sua credibilidade, você vai demonstrando a sua expertise e vai se conectando muitas das vezes com as pessoas pelos seus talentos. Ok, Mariana, eu compreendi então que o posicionamento é um excelente trunfo que eu posso utilizar nas minhas negociações. Mas necessariamente, o que realmente significa posicionamento? Posicionamento é o lugar que você ocupa na mente do seu cliente. Então, talvez hoje você não tenha noção de que você pense que talvez, é questão de posicionamento, é uma questão que é frescura, ou então não é a prioridade no momento do meu escritório. Em contrapartida, eu já adianto para vocês de que hoje você está posicionado. Pode ser que o posicionamento que você está utilizando hoje, né, ali, as características que você está demonstrando, ao desenvolvimento da sua marca que você está ali construindo necessariamente, talvez não seja o que faz o cliente querer passar o cartão para você, mas inconscientemente você tem uma posição na cabeça de cada pessoa. E eu costumo falar também, que é até interessante fazer aqui um adendo com vocês, de que quando a gente fala também de posicionamento, está muito relacionado à nossa marca, seja a nossa marca pessoal ou a nossa marca corporativa, a marca do escritório. Quando a gente fala de marca pessoal, é interessante falar para vocês de que nós já temos uma visão. Então, as pessoas que convivem com a gente, a partir do momento que você nasceu, quando você era bebê, você foi desenvolvendo certas características, certas habilidades no decorrer do processo, e ali as pessoas foram criando concepções da sua natureza, da sua marca. A questão é que, quando a gente traz isso para a marca corporativa, ela até pode ser criada do zero, mas apesar de ser uma marca corporativa, as pessoas vão associar e muito, principalmente a nossa marca pessoal. Justamente por quê? Porque a visão do advogado é muito interligada com a visão do escritório. Entendem aqui? Então, existe um ditado que fala assim, você precisa fingir até você ser. Será que realmente você precisa fingir ser uma coisa que você não é? Aqui eu falo para vocês com muita propriedade de que posicionamento é como você se enxerga. Então, se você se enxerga uma pessoa de autoridade, automaticamente você vai ter autoridade. Se você se enxerga uma pessoa insignificante, por exemplo, talvez você não está passando por momentos muito bons na vida, as coisas não estão saindo como você esperava, a hora que você está empreendendo na advocacia, em contrapartida, isso vai refletir no seu posicionamento. Porque posicionamento é sobre essência. E quando a gente fala de essência, é muito sobre você olhar para dentro, para depois você ter muita propriedade para divulgar, para você ali, muitas vezes, compartilhar sobre necessariamente a sua marca. E quando a gente fala de posicionamento, pessoal, é muito interessante trazer para vocês de que um posicionamento errado atrai o cliente errado. E por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque muitas das vezes a gente tenta se comunicar com todo mundo. Várias mentoradas chegam até mim e falam, Mariana, eu não quero me posicionar, porque se eu me posicionar, por exemplo, em direito da moda, eu não vou atrair clientes, eu vou fechar as portas e não vou atrair clientes de outras áreas. Ou então, se eu me posicionar como um advogado previdenciarista de planejamento, talvez ali uma pessoa que tiver um BPC Loas não vai querer fechar comigo. E aqui eu adianto para vocês de que não adianta a gente querer falar com todo mundo.
Posicionamento é o que você vai ocupar na mente do seu cliente. E eu já adianto para vocês de que a ideia do que a gente vai ocupar não é necessariamente só pela técnica. Lembra que a gente falou dos trunfos aqui, agorinha? E a questão é que o seu conhecimento técnico, ele é ótimo, mas ele não basta. Hoje, eu sempre gosto de trazer esses dados de que nós somos mais de 1,5 milhão de advogados ativos no Brasil. Então, chegou um momento de que é mais de 100 pessoas para um advogado, se a gente fosse analisar a estatística. E em contrapartida, eu já adianto para vocês de que não adianta você necessariamente investir apenas no conhecimento técnico. O conhecimento técnico, as habilidades necessárias para realizar as demandas dos nossos clientes, ela é o mínimo da nossa questão ali, do mínimo que a gente tem a oferecer. E hoje, a técnica, ela não é mais diferencial competitivo no mercado. Justamente porque muitas das vezes o nosso cliente vai se identificar com a gente, vai se identificar comigo, vai se identificar com você, do que necessariamente ele pensar em contratar. Então, a questão da gente ter um posicionamento adequado é sobre a gente atrair cada vez mais o cliente que a gente quer e deixar de atrair clientes que você sabe que não irão te contratar, clientes que não vão se identificar com a forma que você trabalha, não irão se identificar com o modelo de negócio da sua advocacia. E não tem como a gente falar de posicionamento sem falar dos piores erros de posicionamento. Por quê? Hoje em dia, com a internet, da pandemia para cá, nós tivemos uma aceleração digital. Então, quem não estava no digital, a partir da pandemia passou a estar. Nós do mercado jurídico, por exemplo, as audiências passaram a ser todas online na época da pandemia e acelerou. Então, essa virtualização em cima do judiciário, o que iria muitas das vezes demorar 10 anos, foi ali adaptado para 1, no máximo 2 anos. E aí, quando a gente fala de posicionamento, nós sabemos que hoje, com a internet, existem vários gurus que eles estão necessariamente ali pregando que posicionamento é estar de blazer, posicionamento é beber água na taça, posicionamento é passar batom vermelho, é blazer preto, é ser séria, posicionamento é só sobre arquétipos. Eu já adianto para vocês de que posicionamento é tudo que você está comunicando. E aqui eu não quero que vocês se entrem em uma caixa e acredite que para ter determinado sucesso na advocacia você precisa executar um padrão. Justamente porque tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o mundo não precisa de mais uma marca. Então o mundo não precisa de mais um advogado. Ele precisa de uma marca que marca. Então ele precisa de um advogado que marca, um advogado que cria uma conexão com aquele cliente, que o cliente se sinta ali uma questão de pertencimento. E quando a gente fala de erros de posicionamento, existem vários. Eu trouxe alguns aqui para conversar com vocês, de que sabe aquele cliente que ele fala que tá caro quando você passa a proposta? Ou então, aquele cliente que quando você manda a proposta para ele ali de honorários pelo WhatsApp, ele some. Aquele cliente, ele não viu valor na sua proposta, ele não viu valor no seu serviço. Então, a pessoa, nós, seres humanos, só vamos achar caro aquilo que a gente não vê valor. Eu já tive vários clientes aqui no escritório que acharam produtos, serviços aqui do escritório mais barato, teoricamente, só que eles já falaram que eles não sentiram a segurança. Da mesma forma que eu já tive cliente também aqui no escritório que deixou de fechar justamente por o nosso serviço não ser o mais barato. Vocês conseguem compreender de que existe cliente para todo tipo de modelo de negócio, existe cliente para todo tipo de serviço e existe cliente para toda fase da pirâmide de Maslow, que nós conversamos na classe anterior. Então, o seu posicionamento que atraiu esse cliente que ele achou caro, ou então o seu posicionamento que atraiu esse cliente que achou ali que o seu serviço não valeria aquilo que você está oferecendo. Então, é a mesma coisa de que existe uma garrafa de água que custa R$5 e existe uma garrafa de água que custa R$40. E aqui eu faço um adendo para vocês. Tem público para os dois, porque senão as águas de R$40 não existiriam no mercado. Vocês conseguem ter essa clareza? Na advocacia é da mesma forma. Então terá cliente que vai achar caro sim o seu serviço. Em contrapartida, vai ter clientes que eles acreditam que eles querem contratar você, pela conexão que você causou, pela expertise que você demonstra, pela conexão, muitas das vezes, que ele desenvolveu com você ali no decorrer dos dias a dias, Ele gostou do seu atendimento porque você foi uma pessoa empática. E aqui vale muito a pena você investir num posicionamento adequado. Então, tem uma questão de quando a gente fala dos piores erros, é sobre o ruído na comunicação. O primeiro ponto, pessoal, é você falar uma coisa e
fazer outra na prática. Então, eu vou usar um exemplo bem aleatório aqui para vocês. Talvez o cliente te contrata e você fala, não, em uma semana nós vamos protocolar essa ação, que o nosso escritório, ele é celery, então aqui todos os processos a gente tenta ter muita agilidade, um protocolo muito rápido e o seu resultado será muito mais rápido do que um outro profissional. Esse é um dos maiores diferenciais aqui do escritório, por exemplo. Em contrapartida, você passa lá 1 ano com o documento do cliente e não protocola uma ação. Entende? Isso causa um ruído tão grande e eu adianto para vocês de que é muito difícil a gente atingir a credibilidade no mercado, mas é muito fácil a gente perder ela. Então são anos de construção para atingir um patamar que num piscar de dedos pode te derrubar. Então vocês precisam ter muito cuidado, ser muito coerente. Talvez você vai desenhar o seu modelo de negócio para atender clientes high ticket. Ok, se for clientes high ticket, você vai ter que ter um posicionamento high ticket, você vai ter que ter ali uma postura diferente. Em contrapartida, talvez os seus clientes são mais acessíveis, são clientes que não têm muito grau de instrução. Por exemplo, na aposentadoria, é muito comum você lidar com pessoas idosas, com pessoas muitas das vezes da área rural que não tem. E se você tiver um posicionamento muito imponente, você consegue compreender de que aquela pessoa não vai se conectar com você, você vai ter ali uma barreira, vai ser afastado. Por isso é primordial vocês conhecerem muito bem o cliente que vocês querem trabalhar. Justamente porque é isso que vai fazer com que você consiga desenhar um posicionamento adequado. Um outro ponto é aquele posicionamento que te obriga a vender por menos do que vale o seu serviço. Então, talvez você está desesperado para bater as metas do mês, talvez você está desesperado porque esse mês você não fechou nenhum bom contrato, e aí, aquele cliente, quando você vai fazer a negociação, o cliente percebe que você está no desespero. Eu brinco, né, de que o cliente ele percebe a insegurança no olhar pra gente. Então, se você está muito desesperado, pressionando muito o cliente para fechar aquele contrato, pode ser de que ele vai querer ali que você dê um desconto, justamente porque ele está sentindo aquela necessidade. Então, tomem muito cuidado com isso também. Agora, eu vou abordar com vocês um do que eu acredito que é um dos piores, que está assim, eu acho que se não for o top 1, ele está entre o top 5 ali, do pior erro de um posicionamento errado. Que sabe qual que é? Copiar e colar o posicionamento do outro. Aqui eu adianto para vocês de que hoje com o digital é muito comum as pessoas ficarem replicando certas coisas no modelo de negócio delas, no posicionamento, justamente porque está dando certo para ciclano, sem analisar se aquilo é condizente com o modelo de negócio dela, sem analisar de que ela se identifica com aquilo. Talvez você é uma advogada que você não gosta de usar blazer. Eu sempre gostei de utilizar. Então não é que eu utilizo o blazer como um elemento da minha comunicação forçado. Vocês conseguem compreender? Mas em contrapartida, é raro você me ver de batom vermelho. Não é uma coisa que eu sou habitual de utilizar. E isso tem tudo a ver com os clientes que eu atendo. Vocês conseguem compreender aqui a linha de raciocínio que a gente precisa traçar para atingir esse resultado? Então, não é sobre você copiar o posicionamento do outro. Até porque você pode utilizar sim de inspiração de outras pessoas. Mas antes você tem que passar por um filtro para saber se aquilo é condizente com o seu modelo de negócio, para saber se você se identifica com aquele tipo de posicionamento ou não. Foi o que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala de posicionamento, eu percebo que muitas pessoas têm aquela visão, aquela preconcepção de que é usar blazer, é passar batom vermelho. E, gente, talvez isso vai ser necessário no posicionamento ali se você se identificar com aquilo. Mas, se você não se identificar, não é porque a fulana tá fazendo, um outro advogado famoso tá fazendo que tá dando certo, que você vai replicar. Até porque, lembra que eu falei pra vocês de que a gente precisa de cada vez de novas marcas, de nova visão. E como que você vai ser autêntica se você só ficar copiando e colando o que as outras pessoas fazem, a tese de outros advogados, a questão da roupa, como ele se pronuncia, a forma que ele fala, ou então a forma que é o modelo de negócio daquela pessoa, sem analisar se aquilo é condizente para a vida que você quer, para a carreira que você quer. Então, a gente precisa sim ser muito criterioso, porque o posicionamento vai muito sobre essência, justamente porque um posicionamento só vai ser autêntico se você realmente levantar as suas bandeiras ali com intencionalidade. Quando a gente fala de autenticidade, as pessoas acreditam que é sobre aparecer ali e fazer as coisas de qualquer jeito. E não, a questão da autenticidade está muito relacionada à originalidade, mas também está relacionada com a forma de que você se enxerga. Justamente porque a gente precisa, assim, criar esses mecanismos de conexão e criar um desenvolvimento, ter uma questão ali que te diferencie
concorrência. Justamente se você ficar só replicando o que outras pessoas já fazem, ali a chance de que você vai ser só mais uma é muito grande, ok? E outro aqui, por fim, um dos erros é não moldar o seu posicionamento de acordo com a sua personalidade por medo. É o que nós estamos conversando aqui agora. Talvez você tenha medo de ser autêntica, talvez você tenha medo de levantar certas bandeiras, e tudo isso pode estar limitando e muito a sua advocacia, limitando e muito os clientes de se conectarem. Até porque posicionamento é sobre você atrair o público certo e distanciar o público errado. Conseguem compreender de que não é necessariamente você falar com os dois públicos, você vai inconscientemente atrair semelhantes e afastar, justamente porque o posicionamento ele é como um espelho. Eu tenho uma colega que ela sempre fala: Mariana, suas mentoradas são todas parecidas, mas a questão é que o quê? As minhas mentoradas muitas das vezes têm as mesmas missões, visões, valores do que eu, então elas estão sempre postando os treinos dela igual eu lá nas redes sociais, elas procuram cuidar da saúde, procuram cuidar da parte espiritual, procuram estar sempre lendo um livro para desenvolver o repertório, até porque uma das regras número 1 da esfera do meu programa de mentoria é a questão do desenvolvimento de repertório, para desenvolver novas habilidades, expandir a nossa consciência, ter uma nova visão de mundo. Em contrapartida, eu só atraio esse tipo de pessoa. Se é uma pessoa que não gosta de treinar, se é uma pessoa que não gosta de ler, se é uma pessoa que não gosta de aprender sobre marcas, se é uma pessoa que tem preguiça de ter ali determinados conteúdos, ela não vai se encaixar na mentoria, nem necessariamente só pela aplicação, ela não vai se identificar comigo. E na nossa advocacia é da mesma forma. Justamente por isso, aqui eu separei para vocês alguns pontos de que consiste realmente um posicionamento envolvente. Então, é a questão de primeiro ponto, trazer um envolvimento através da emoção. A nossa marca, o nosso posicionamento tem que despertar sentimentos. Talvez você é um advogado familiarista, então você vai sim ter que ter mais empatia para atender o próximo. Talvez você é um advogado que trabalha com sucessão, e aí quando a pessoa vem ali para tratar com você sobre o inventário, muitas das vezes ela vai estar abalada ainda, ela vai estar num ambiente hostil muitas das vezes por aquela disputa por patrimônio, sendo que elas perderam um ente querido, então você precisa ter empatia, se colocar no lugar do próximo e ao mesmo tempo ser firme com a outra parte que está ali na parte contrária, ou então numa relação de divórcio também, é desgastante muitas das vezes. Vocês conseguem compreender de que o nosso posicionamento precisa transmitir emoção. E aí você imagina de que se você está procurando uma advogada para realizar o seu divórcio e essa advogada ela tem um posicionamento muito autoritário, mas ao mesmo tempo muito distante ali, ela te distancia. Será que vai ser a melhor opção para você? Em contrapartida, se você precisa de uma advogada empresarial para defender a sua causa lá no tribunal, você vai querer uma advogada muito mais firme do que uma advogada muito delicada. Por quê? Porque do nosso próprio inconsciente está relacionado a isso. Então, é sobre a gente despertar as emoções necessárias nos nossos clientes para que eles consigam, sim, se conectar muito mais com a gente. Outro ponto é que a imagem e a estética alinhada com a mensagem que você quer passar. Eu gosto muito desse exemplo aqui, de que eu sou uma pessoa muito visual. Então, se você entrar lá no meu perfil nas redes sociais, eu tenho um padrão de fotos da forma que eu gosto, a correção que eu edito, o ângulo das minhas fotos. E ali eu percebo que várias pessoas se identificam comigo por isso e outras acham que é bobeira, né? Que a questão ali, ai meu Deus, fica perdendo tempo com isso. Então, vocês entendem que quando eu levanto um posicionamento de uma estética mais apurada, eu trabalho muito com o pessoal da moda. E o pessoal da moda, eles adoram consumir conteúdo no Pinterest. E aí eu adianto pra vocês, se eu fosse uma pessoa que talvez nas minhas redes sociais eu aparecesse de qualquer forma, será que eu ia me conectar com essa pessoa, com esse público do outro lado? É muito sobre você se questionar sobre isso diariamente. E não tem como nós falarmos de posicionamento envolvente sem falar do universo de marca. Muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de universo de marca, é sobre a logo que você utiliza, sobre a fonte. E sim, tá? Eu adianto para vocês de que as fontes, elas transmitem sentimentos das fontes do seu post, as fontes que você utiliza nas suas petições, nos seus contratos, se você utiliza legal design ou não, quais as palavras e os termos, as expressões que você utiliza, tudo isso está conectado. Mas o universo de marca, ele vai muito além, até porque os termos e as expressões vão além da parte profissional. Lembra que eu falei para vocês? Lá no meu Instagram, eu sempre compartilho que eu tô treinando a mente e fortalecendo o corpo quando eu tô na academia. Por quê? Porque pra mim é muito uma questão de você treinar a mente pra ir treinar, sair ali do conforto do seu lar, se colocar em desconforto. Então você tá treinando a mente e aí você
você chega na academia e fortalece o corpo. E aí muitas pessoas se identificam com isso. É um mantra que eu utilizo no meu perfil. Mas pode ser que no seu perfil você tenha um mantra do cafezinho, da pausa que você realiza, ou então talvez antes de peticionar você sempre acende uma vela, ali é um ritual. Tudo isso faz parte do seu universo de marca e compreende aqui o que eu queria muito demonstrar para vocês, de que o nosso cliente, ele cria uma percepção do outro lado. E aí quando ele vê uma vela, quando ele vê um livro, eu vou utilizar um outro exemplo aqui para vocês, de que teve uma época que eu fiz vários posts falando sobre a Starbucks, tanto da marca, envolvendo cases ali, até alguns livros na época que eu li sobre isso. E aí, várias pessoas quando passavam na Starbucks me marcavam: olha Mariana, não tem como passar daqui e não lembrar do post tal, não tem como passar aqui e não lembrar da história tal. Por quê? Porque as pessoas iam se conectando e aquilo começa a associar a marca. Então, quantas pessoas lembravam de mim por causa da Starbucks? Eu tava ganhando alguma coisa relacionada à Starbucks? Não, né? Mas a ideia é que o quê? Quando ela precisar de uma advogada de marca, ela vai lembrar de quem? De um caso da Starbucks, ela vai lembrar de mim. Então, é sobre você ser intencional nesse ponto. E além dos rituais, tem toda a comunicação verbal, sonora e sensorial. Então, a música, o seu tom de voz, a forma que você se comunica com o seu cliente, a postura que você condiz ali numa determinada reunião, como você conduz a reunião, tudo isso faz parte do seu universo de marca e de um posicionamento muito envolvente. E aqui, por fim, pra gente finalizar, eu preciso falar pra vocês de que nada adianta vocês traçarem toda uma estratégia de posicionamento se você não investir em repetição, em constância, né? Porque para permanecer na mente da sua audiência, você precisa repetir 1, 2, 3, 1000 vezes. Não, a pessoa não vai associar você simplesmente por causa de um post, por causa de uma coisa que você fez. Ela vai associar se você for consistente. Então, porque muitas pessoas me associam ali como consistente? Porque eu tô sempre compartilhando o meu treino, as minhas metas de treino, eu tô sempre compartilhando ali com o pessoal. E ali a gente acaba tendo uma espécie de troca. Mas é a repetição que vai fazer com que você fique na mente da sua audiência em determinado assunto. Aqui, pra gente encerrar, eu finalizo com essa frase de que eu acredito que tem tudo a ver com tudo que nós conversamos aqui hoje, de que nós compramos por inspiração, por aspiração, por desejo, por vontade de pertencer, por fazer parte, por ser igual, por liderar da mesma forma, por ter a mesma rotina, por se sentir da mesma forma. E a sua vida, a sua rotina, os seus princípios atraem muito mais do que o seu serviço. Porque o seu serviço é apenas uma ponte para o seu cliente chegar lá. Quando você consegue compreender essa frase, eu brinco que a chave do mindset aqui do posicionamento vira, justamente porque quando a gente vende contratos, por exemplo, o cliente não está comprando um documento no papel, ele está comprando uma negociação. Vocês conseguem compreender sobre aquilo? Ele está comprando ali uma forma da materialização daquela negociação. E aí o maior erro dos advogados é sobre querer vender contratos, muitas das vezes não demonstrando valor. Quando a gente fala em contratos, pessoal, hoje com a IA, muitas das vezes o advogado que não souber utilizar isso a seu favor, ele vai ficar para trás. Porque enquanto o cliente antes digitava um contrato no Google, agora eles vão criar um contrato pela inteligência artificial. Consegue compreender aqui o quanto você precisa agregar valor à sua marca. Por quê? Porque quando o cliente ter determinado problema, ele vai contratar para você resolver aquela demanda, não necessariamente por causa que ele precisa daquele documento. Porque se fosse só pelo documento, ele poderia contratar qualquer um. Mas ele vai contratar você para confeccionar aquele documento porque ele se identifica com a sua vida, com a sua rotina, com o seu estilo de vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima quarta-feira ao meio-dia e até mais!